senhor, agora eu sou o regulamento. O senhor chora, eu fico no Brasil. Fica. Está se preparando para zapar? Se quiser, pode embarcar agora. Eu vou contar. Esta papelada... Por favor, eu preciso pensar. Pensando no quê? É só contar com o seu Ribeiro. Eu não sei as palavras. Não sei como colocar em palavras. É difícil contar estas coisas no português. Eu só falo português. É difícil. Eu estou esperando. Não é a mesma coisa. Está bem, eu vou tentar. Perto da minha cidade tinha um cheiro de carne humana, carne humana no fogo. Não, eu não vou conseguir, não em português. Quer desistir? Outra lembrança. Prenderam o professor Jokovic. Os alemães prenderam. O professor de latim? O professor de latim. Levaram ele para um interrogatório, professor? Levaram sim. Eu estava lá, na mesma sala. E aí? Prenderam um professor numa cadeira como essa, e começavam a bater em professor com uma... Uma o quê? Eu não sei. Eu não tenho as palavras. Eu vou emprestar algumas palavras ao senhor. Sabe, antes de me mandar para esse posto, eu fazia um serviço para a polícia política. O senhor? Quem me arrumou o emprego foi um padrinho. Ele era um dos chefes lá de dentro. Me trouxe do Rio Grande porque confiava só em mim. E sabia que eu dava conta do recado. Não entendi. Alguém tinha que fazer o serviço. A que serviço? Fazer aquele pessoal falar. Às vezes não queriam nem que aquele pessoal falasse. Era só dar um susto neles. Sabe, eu sempre gostei de dar um bom susto. E quando precisaram de mim, eu fiz muita coisa para eles. Cansei de ver sujeito chegar de 50 dias sem ver o sol, mijando na mesma bacia o tempo todo. E ainda ter que ficar mais 20 dias ou 20 horas de joelhos. Os meus rapazes raspavam o pelo do corpo do sujeito, davam beliscões, se divertiam atirando uma lata no topo da cabeça. Quando caía de cara no chão, aí sim, aí é a hora de começar. Eu puxava o sujeito pelos cabelos e não deixava ele dormir. Queimava o corpo inteiro do sujeito com ponta de cigarro, até no saco. Depois jogava óleo de ensino em cima, batia com o cacetete até ele não chegar mais o rosto detido. Enfiava a pimenta no cu do sujeito com um glister desse tamanho. E o sujeito ainda tinha que limpar toda a bosta do chão. Ou eu batia mais com o cacetete. Bom, e para os mais difíceis, eu tinha um expediente. Eu enfiava no canal do pênis um arame. Depois eu esquentava a ponta que ficava para fora com maçarico. O sujeito parecia um leitão na hora da matança. Ora, quando acordava, pedia para assinar o depoimento. No Brasil é assim. Tudo tem que terminar com depoimento assinado. Eu estou espantado. Espantado? Mas o senhor veio da guerra? Não. Eu estou espantado porque nunca imaginei que estas coisas pudessem ser ditas no seu idioma. Para mim, o português era um latim falado por bebês, velhinhos, pessoas que não tivessem dentes. Se essa gente tivesse dentes, como poderiam ter perdido tantas consoantes? Também arrancávamos os dentes. Claro, do sujeito. Eu que achava que o português era uma língua falada por gente com dotes de análise e síntese. O que o sujeito fez com o senhor? Que sujeito? Aquele sujeito? Nada. Eu fazia tudo o que me mandavam fazer. Foi assim desde o tempo do orfanato. Eu era forte para a idade. Claro, o coral eu não servia. Mas para quebrar o pescoço das galinhas eu servia.
Pelo menos assim me deixava ficar junto da minha irmã. Eu sempre fiz tudo que me mandaram fazer. Por que vocês fazem tudo o que mandam? Vocês? Homens como o senhor. Homens como o senhor me fizeram odiar o idioma alemão. Eu amava Goethe. Agora eu não posso ouvir mais uma linha do Fausto. De que o senhor está falando? É de teatro. Eu tinha entendido que o senhor era agricultor. Eu sou um agricultor, mas eu sou um agricultor aqui no Brasil. Tenho que falar a língua que se fala aqui. E o senhor está me fazendo odiar o português. No Brasil, nós falamos português. Meu professor de latim dizia que o português era uma língua falada por passarinhos. Tão doces, tão alegres. O senhor nunca recebeu uma ordem em português? Por isso teve essa ideia? Quando meu padrinho me deu uma ordem, eu obedeço. O senhor tem suas lembranças, eu tenho as minhas. Sabe qual foi o primeiro serviço que eu fiz com meu padrinho? Desenterrei o defunto de um mês. E joguei na porta da viúva. Titus! Quê? Titus Andônicos, não conhece? Era você, seu teatro, novamente? Mas esse era o monólogo de Arão. A passageira, a senhora Ruiva, ela me viu no papel de Arão. Toda noite eu sugeria que amarrassem, arrancassem a língua e cortassem as mãos de uma jovem profanada. E eu falava de mortes, estupros, massacres, atos cometidos nas sombras da noite. A viúva era uma estanceira. E quando ele estava criando muito problema para o meu padrinho, já tinha mandado matar o marido dela. Mas a viúva continuava. Meu padrinho me deu uma ordem. Pediu para dar um susto na viúva. E isso aconteceu. Eu estava no palco quando os alemães cruzaram a fronteira do meu país. Como todas as noites, a companhia decidiu nem interromper a sessão. Mas no dia seguinte o teatro estava fechado. Fiquei em casa. Foi a primeira vez em 10 anos que eu passei uma noite fora do palco. Tantas coisas tinham acontecido na Polônia, tantas coisas tinham acontecido na Europa, e eu no palco, esse tempo todo. Por isso eu acho que foi uma espécie de alívio quando quando não precisei fazer a minha maquiagem naquela noite. Acho que cheguei mesmo a pensar que, afinal, tinha chegado a hora de viver a vida. A vida. Os dias foram passando e eu não saí para a rua. Eu via tudo da janela. Eu não sabia o que fazer no meio daquela confusão. Eu era um ator. Eu não sabia carregar um fuzil. Eu não sabia curar uma ferida. O melhor então era ficar em casa. Até o dia que foram me buscar. Eu não tive medo, não. Achei outra vez que de alguma maneira eu estava vivendo. Vivendo enquanto eu presenciava todo o horror. Porque era a única coisa que eu podia fazer. Estar presente. Eu estava presente quando mataram o professor Krokowicz. Eu estava presente quando encontraram o corpo do meu pai, que tinha se suicidado com um arame no pescoço. Eu estava presente quando os meus amigos caíram metralhados na fronteira do meu país. Eu estava presente quando eu deixei minha mulher no hospital em Paris, esperando para morrer. Eu não vivi. Eu colecionei lembranças. Estão atrasados? Eu achava que eu não podia falar das minhas lembranças para o Senhor. Agora acho que não adianta. Está em jogo seu salvo-conduto. A sua vida no Brasil. Desistiu? Já desisti de tanta coisa. Eu já desisti do meu país, já desisti da minha família, eu já desisti da minha profissão. Eu já desisti do teatro. Desistiu do Brasil, então? Eu não imaginava que no Brasil as pessoas também obedeciam ordens. É? Os brasileiros obedecem ordens. E eu só queria entender por que vocês obedecem ordens. Vocês? Os brasileiros? Vocês! Vocês? Os homens como eu? O senhor não obedece ordens, não é? O senhor acha que é melhor do que eu? Não!
Eu sei que eu sou pior que o senhor. Eu escapei. Eu estou vivo. E todos estão mortos. Os meus amigos, os meus pais, o meu país, a minha mulher. Se eu estou vivo é porque eu errei. É porque eu era pior que eles. Eu sou pior que o senhor, disso eu tenho certeza. Deve ser difícil pensar que somos iguais. O senhor pode aceitar que é pior do que eu, mas não pode aceitar que somos iguais. Eu cometi um crime monstruoso. Eu estive presente. Eu não falei nada. Eu sobrevivi. Eu estou bem. Por isso meu padrinho me afastou por esse posto. Ele disse que é preciso esperar poucas coisas, acalmar logo, entendeu? Que venha a justiça. Logo vem novas diretrizes para o tempo de paz. Eu sei que ninguém quer saber de mim. Eu fiz o que me mandaram fazer e eles querem esquecer o que me mandaram fazer, o que eu fiz. O senhor cumpriu ordens. Sem pestanejar. Sem nem cobrir o rosto. Só uma vez. Uma vez eu cobri o rosto com uma máscara. Minha irmã ainda foto. Minha irmã, minha família, sabe? Um dia eu viajava com ela para o Rio Grande, quando o caminhão cortou minha frente. Quando eu acordei, eu estava no hospital bem. Não aconteceu nada comigo. O carro escapou de lado e foi acolhido pelo caminhão que vinha na outra direção, no lado do passageiro. O lado que estava a minha irmã. Ela ficou entre a vida e a morte. O médico fez tudo para salvar a vida dela. E conseguiu. Uns anos depois me mandaram quebrar os ossos de um cirurgião que estava preso conosco. E era ele. Um médico que salvou a vida da minha irmã. O senhor obedeceu? Eu disse. Foi a única vez que eu vesti uma máscara. Quebrei o osso por osso da mão do médico que salvou a vida da minha irmã. Por que você fez uma coisa dessas? Porque eu sou pior do que o senhor. Foi a única vez que eu escondi o rosto. Bobagem, eu acho que o médico, não sei como mais, o médico me reconheceu. Alguma coisa nos meus olhos. Eu não sei porquê. Eu estava cumprindo ordens. Hoje soltaram os presos políticos do Rio. Uma porção deles passou pelas minhas mãos. Meu padrinho não me ligava fazendo meses. Hoje me ligou. Ele disse para eu voltar mais cedo para casa, para tirar uns dias de férias. E alguém podia querer acertar as contas comigo. Eu perguntei se isso era uma ordem. E ele respondeu, para me tomar como eu quisesse. Ele nunca tinha me dado uma ordem na vida. Foi a última coisa que ele me disse antes de desligar o telefone. De um tempo para cá, eu não posso olhar nos olhos da minha irmã, que eu vejo os olhos daquele médico. Que raiva, senhor Gossevitz! Que raiva! Ainda vale o nosso acerto? O seu navio já vai zarpar. Mas eu ainda não contei como morreu o professor Krokovic. Os nazistas bateram nele até a morte, na sua frente. Ele morreu na minha frente, assim, mas os nazistas não bateram no professor. O oficial encarregado tinha trabalhado todo dia, estava cansado, sabia que nenhum daqueles homens torturados tinha alguma coisa para falar, e sabia que nenhum deles podia resistir. Para simplificar tudo, resolveu dar um tiro no professor Krokovic e acabar com ele de uma vez. Como o oficial tinha batido muito nos outros prisioneiros, a sua mão estava trêmula. E ele mandou a mim. E ele acabou acertando o professor Krokovic no lugar que não o matou, imediatamente. Acho que o oficial estava mesmo muito cansado, porque nem deu outro tiro. Mandou jogar a mim e a professora em uma cela. O professor Krokovic sangrou por 15 horas. Eu fiquei do lado dele até a morte. Eu pude observar os seus olhos ficarem de louça, sentir o calor e a umidade do seu último bafo. Ele morreu com uma certa cara. Depois de uma noite falando quase sem parar, repetiu a primeira aula que eu vi dele, citou a emenda, corrigiu meu latim